Olá, bem-vindos a mais uma aula de História, hoje dedicada, como podem ver, à Guerra Colonial e ao processo democrático português. Mas vamos começar, claro, pela resposta ao desafio da aula 6. Recordando que a primeira questão pedia para indicarem dois dos principais momentos da oposição ao Estado Novo. Ora, foram selecionados estes dois momentos. O primeiro diz respeito ao Movimento de Unidade Democrática, MUD, que surgiu em 1945 com o objetivo de organizar a oposição ao regime. Mas, devido aos obstáculos colocados pelo governo, o MUD foi obrigado a desistir de concorrer às eleições legislativas. O segundo momento selecionado diz respeito às eleições presidenciais de 1958. Aí, o candidato à oposição, o general Humberto Delgado, abalou o Estado Novo que, devido a uma fraude eleitoral, lhe reconheceu apenas 25% dos votos. A segunda questão do desafio pedia para serem indicados dois fatores que levaram à imigração significativa para o estrangeiro nos anos 60. A resposta é: a existência em Portugal de uma larga população rural empobrecida e a guerra colonial foram um grande incentivo à imigração nos anos 60. E a guerra colonial é então o tema de abertura da aula de hoje. Mas vamos ter que contextualizar naturalmente este tema e, por isso, vamos ter que recuar até à década de 30, ao início do período que, enfim, vai depois dar origem ao Estado Novo, quando, em 1930, foi promulgado o Ato Colonial, mais tarde, em 1933, inserido na Constituição desse mesmo ano e então elaborado este decreto-lei do qual nós temos aqui um excerto. Neste excerto temos o artigo 2º e uma parte do artigo 3º. E podemos ver aqui no artigo 2º que ele se refere ao facto de Portugal, a nação portuguesa, desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam. Portanto, temos aqui a questão da função histórica e a questão civilizacional, civilizar as populações indígenas. Por outro lado, no artigo 3º, vemos a referência à denominação de Império Colonial Português ao conjunto das colónias que Portugal tinha nessa altura. Mais tarde, ou antes ainda, em esquema, o que diz respeito ao ato colonial. Podemos sistematizar desta maneira, portanto, o ato colonial como algo que regulamentou as relações entre Portugal e as suas colónias. Por um lado, isso, portanto, tinha a ver com o dever histórico e civilizador, mas não nos podemos esquecer da questão dos interesses económicos, porque Portugal pretenderia, e pretendeu, com essas mesmas colónias, utilizá-las como uma fonte de matérias-primas e também como uma área para ir escoar os seus produtos. Agora sim, mais tarde, em 1951, foi revogado o ato colonial, isto já num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que a maioria dos países estavam a descolonizar, a dar o direito à autodeterminação dos povos que até então eram por si dominados, e Portugal sentiu necessidade não de ir por esse caminho, como aliás iremos ver, mas sim de os manter esses mesmos territórios, mudando o estatuto. E essa mudança de estatuto fez com que Portugal fosse considerado então um Estado pluricontinental e multirracial. O que é que isto quer dizer? Pluricontinental, um Estado que se expande por vários continentes, multirracial, que abrange então as mais diversas raças. E o Império Colonial Português, em termos de denominação, deu origem então às províncias ultramarinas. Aqui uma mudança então de nomes. E Salazar, num discurso feito em 1956, refere-se a esta questão desta maneira. Fala, portanto, de angolanos, fala de goeses, todos como sendo portugueses. E refere, inclusive, a que o português, por exigência do seu modo de ser, experimentou juntar-se, se não fundir-se, com os povos descobertos e formar com eles elementos integrantes da mesma pátria. Portanto, todos são portugueses. Ora, vamos agora ver aqui uma pequena peça que nos fala exatamente deste tema, que nos fala da política colonial portuguesa, da forma como ela, nesta altura, foi desenvolvida. Ora, vamos ver. O
Estado Novo teve desde o início um forte caráter colonialista. As colónias eram fundamentais tanto para o orgulho nacional como para a economia, pois permitiam escoar produtos e obter matérias-primas baratas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU reconhece o direito dos povos à autodeterminação e muitas colónias europeias alcançam a independência. Salazar, contudo, não pretendia perder as possessões portuguesas. Assim, de forma estratégica, revoga o Ato Colonial de 1930. O país deixa de ter colónias para passar a ter províncias ultramarinas e afirma-se multirracial e pluricontinental. Em 1955, Portugal torna-se Estado-membro da ONU e intensifica-se a pressão internacional para a descolonização. Mas Salazar não cede. Alega o caráter único da presença portuguesa, que não oprime, mas que integra as populações numa missão civilizadora. Essa recusa contribui para o progressivo isolamento internacional do país. Em 1961, a União Indiana toma pela força os territórios de Goa, Damão e Diu. E em África, os vários movimentos independentistas iniciam a luta armada pela independência, a que o regime salazarista se opõe enviando tropas. Em plena Guerra Fria, os movimentos de libertação são apoiados em treino e armamento tanto pelo Bloco Ocidental como pelo Soviético. Para os Estados Unidos interessava o fim da guerra colonial para manter a sua influência sobre os Estados africanos. Propõe, por isso, apoio económico a Portugal, se este aceitar a descolonização. À proposta americana, agora sob a alçada do presidente Lyndon Johnson, Salazar responde que Portugal não está à venda e assume o isolamento do país, declarando que estamos orgulhosamente sós. Essa política de isolamento seria mantida mesmo depois da passagem de poder para Marcelo Caetano, em 1968. A descolonização portuguesa só aconteceria após a Revolução do 25 de Abril de 1974. Ora, vimos aqui então uma perspectiva no que diz respeito à política colonial portuguesa. Nós já tínhamos visto aqui a questão legal, digamos assim, que diz respeito à legislação. E agora, exatamente com base nisso, gostaria de vos propor uma atividade. Essa atividade permite que vocês possam relacionar estas expressões que estão aqui presentes ou com o ato colonial ou com a revisão da Constituição de 1951. As expressões são colónias, território pluricontinental e multirracial, províncias ultramarinas e Império Colonial Português. Portanto, o objetivo é ver destas expressões quais são as que dizem respeito ao ato colonial e quais são as que dizem respeito à revisão da Constituição de 1951. Não parece ser muito difícil, até porque os nomes acabam por dar algumas pistas, como nós podemos ver aqui, então, na resolução desta mesma atividade. Ora, quando falamos em ato colonial, pois naturalmente que as expressões que lhe estão agregadas é a palavra colónias e Império Colonial Português. No que diz respeito à revisão da Constituição de 1951, as restantes, o facto de Portugal se ter tornado um território pluricontinental e multirracial e o facto de os territórios passarem a ser designados como províncias ultramarinas. Ora, aqui na peça que vimos anteriormente, vemos que realmente houve aqui uma mudança de atitude por parte da maior parte dos países em relação às suas colónias após a Segunda Guerra Mundial, isto de acordo com a defesa do princípio de autodeterminação dos povos, que se tornou, aliás, um dos princípios mais importantes defendidos pela ONU e que levou, portanto, a que muitos dos territórios que existiam no continente africano e na Ásia se tornassem independentes. Mas Portugal não foi por esse caminho. Portugal não quis descolonizar. Quis manter os seus territórios. Já vimos que mudou a designação dos mesmos para que isso pudesse ser possível. Agora, a questão é que os povos que habitavam nessa altura os territórios portugueses viram todos os territórios à sua volta, de uma maneira geral, a tornarem-se independentes. E eles não. E por isso, claro, vão desenvolver eles próprios movimentos independentistas com o objetivo de tentar pressionar as autoridades portuguesas a darem a independência.
Por isso mesmo, e porque há resistência, é que surge a guerra colonial. A guerra colonial que se vai desenvolver, então, sobretudo nestes territórios que estão aqui assinalados, à frente de cada um desses territórios, do nome de cada um desses territórios, temos os movimentos que estiveram à frente dessa mesma guerra. Ou seja, na Guiné e em Cabo Verde, o PAIGC. Em Angola tivemos 3 movimentos, o MPLA, a UNITA e a FNLA, e em Moçambique, a FRELIMO. Os primeiros confrontos deram-se em 1961, ano em que também os territórios que eram administrados por Portugal na Índia, Diu, Damão e Goa, foram ocupados pela União Indiana. Até ao 25 de Abril vai então desenvolver-se a Guerra Colonial. E, claro, a Guerra Colonial vai trazer para Portugal e para os territórios que estão envolvidos nesta mesma guerra grandes consequências, graves consequências também. Como, por exemplo, a primeira que nós temos aqui mencionada, que diz respeito ao número de mortos que este conflito vai provocar de ambos os lados. Muitos desses mortos correspondem à população ativa. População ativa é essa que, nesta altura, deixa de trabalhar, de exercer a sua profissão para ir defender, então, o que está em causa neste momento. E, por outro lado, em Portugal, o que nós vamos ver é que muitos dos investimentos que são feitos têm como objetivo servir os interesses da guerra, o que deixa de lado, naturalmente, outros propósitos que poderiam permitir um maior desenvolvimento do país. E depois temos a questão da contestação, a contestação interna. Ou seja, o arrastar do conflito para além daquilo que seria expectável vai fazer com que a contestação interna em Portugal aumente substancialmente e gradualmente também. E, ao mesmo tempo, Portugal, a nível internacional, fica cada vez mais isolado. Como já vimos, a maior parte dos países defende outra via e vai desenvolvê-la junto aos seus territórios. Portugal segue esta e, por isso, acaba por ficar, como dizia Salazar, orgulhosamente só. Entretanto, em 1968, Salazar fica incapacitado e é substituído no cargo de Presidente do Conselho por Marcelo Caetano. Marcelo Caetano vai seguir uma via que parece que trará algumas reformas, algumas mudanças e um atenuar do regime que existia até então. Daí a expressão a primavera marcelista como algo que parece trazer alguma esperança. Isto porque se pretende promover uma renovação na continuidade. Entre outras coisas, o que foi feito está aqui enumerado. A censura mudou de nome, passou a ser o exame prévio. A PIDE passou a ser a DGS, Direção-Geral de Segurança. Foi permitido o regresso de alguns opositores ao regime ao país. Alguns tinham, portanto, estavam exilados noutros países. Foram admitidos na Assembleia Nacional políticos independentes que não faziam parte da União Nacional, entretanto também batizada da Ação Nacional Popular, e fizeram-se ainda algumas reformas a nível social e a nível da educação. Mas o que é certo é que não é por isto que o descontentamento vai desaparecer ou vai ser atenuado. Antes, pelo contrário, ele até se intensifica porque realmente, na prática, as coisas estão na mesma. As fraudes mantêm-se, as fraudes eleitorais, a guerra colonial também se mantém, e, portanto, como tal, como já vimos anteriormente, o descontentamento aumenta e a imigração, um fenómeno que já tínhamos visto na aula anterior, mantém-se. Cada vez há mais pessoas a quererem sair do país em busca de melhores condições de vida a todos os níveis. E nesta imagem, aqui neste slide, aliás, nós podemos ver 2 exemplos que mostram essa contestação existente em Portugal nesta altura. Aqui do lado esquerdo temos uma manifestação estudantil em Coimbra em 1969, também um pouco o reflexo do que se passava no exterior, já que o ano 1968 foi esse nível complicado na Europa por ser também pautado por várias manifestações estudantis. E do outro lado temos uma greve da TAP que é reprimida pela polícia. Ora, tudo levava a crer que realmente se aproximava um momento de mudança. A contestação era cada vez maior, o desagrado era cada vez maior. E essa mudança chegou então no dia 25 de abril de 1974. Vamos ver então aqui uma peça que nos fala desse mesmo dia. Aqui
Portugal viveu neste dia de 74 um momento único, mágico até. O Estado Novo caía, chegava ao fim. Ora, algo se passou e isto parece não querer continuar. Vamos ver. Ora, realmente parece que não vai querer ir para a frente, mas não há problema, porque eu posso, de qualquer maneira, aqui sintetizar o que nós iríamos ver, se isto não for. Não vai mesmo. Pronto, paciência. São coisas que acontecem. Tentar mais uma vez? Não. Ora bem, então é assim, aqui esta peça falava-nos então do dia 25 de Abril, o dia em que então tem lugar a revolta militar, que através de senhas que são lançadas na rádio, através de músicas, permite então que seja lançado o movimento revolucionário e militar. Este movimento vai levar então a que as forças da ordem, ou seja, quem está no poder, acabe por se render perante a pressão que é, nesta altura, exercida sobre eles. Nomeadamente, há aqui um ponto central, que é o quartel do Carmo, onde Marcelo Caetano se vai refugiar, mas que acaba por, devido à pressão que é exercida nesta altura, acaba por ter que ceder, acaba por se render e entrega o poder então a uma Junta de Salvação Nacional que no próprio dia então é apresentada aos portugueses através da televisão. Pois não podemos ver aqui um excerto dessa comunicação, mas temos, de qualquer maneira, aqui uma imagem dessa mesma comunicação, onde podemos ver que o porta-voz da Junta de Salvação Nacional é o general Spínola, que se vai tornar depois no primeiro Presidente da República deste processo, deste momento de democracia. Ora, neste dia, então, são logo apresentadas algumas das medidas que são fundamentais aplicar naquele momento. Ora, como podem ver lá em cima, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que seria eleita por sufrágio universal. Ou seja, as primeiras eleições em que o sufrágio fosse efetivamente universal. Essas eleições tiveram lugar no dia 25 de abril de 1975. Aí foram eleitos então os primeiros 250 deputados que vão então constituir a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a Assembleia que vai fazer a nossa primeira Constituição, a atual, aliás, do processo democrático. Por outro lado, a destituição do Presidente da República e do Governo. E ainda a extinção da PIDE e a abolição da censura em Portugal. Estas são consideradas as medidas imediatas, ou seja, aquelas que terão que entrar em vigor imediatamente. E dentro da Junta de Salvação Nacional também vai ser escolhido então o primeiro Presidente da República Portuguesa, após o 25 de Abril. Aqui o temos, António de Spínola. Ele vai ser presidente de abril a setembro de 1974, portanto é um período curto. Ele acaba por apresentar a demissão por não concordar muito com a via que o processo estava a tomar, o processo político português neste momento. E é substituído então por outro membro que também fazia parte da Junta de Salvação Nacional, Francisco da Costa Gomes. Ele, sim, teve no cargo de Presidente da República até julho de 1976, portanto quase 2 anos, um período complicado, podemos dizer, em que houve uma certa radicalização do processo revolucionário e onde ele tentou então aqui exercer uma posição de conciliatória. Vai também ser ele, durante o período em que ele é Presidente da República, que se vão desenvolver os acordos do Alvor, que vão levar então à descolonização. Ou seja, ao processo que vai permitir que as colónias portuguesas africanas se tornem independentes. Esse processo, que já tinha tido início em 1973, portanto no final do Estado Novo, torna-se uma realidade, então, para todos estes 5 países em 1975. Aqui nesta imagem, ao lado, nós temos alguns dos protagonistas deste processo, ou seja, Agostinho Neto, que vai, neste caso, tornar-se no presidente de Angola, Samora Machel, do lado de Moçambique, e Amílcar Cabral, que vai representar, digamos assim, o movimento de Cabo Verde e da Guiné Portuguesa, que depois se transforma, então, ao tornar-se independente, na Guiné-Bissau. Além disso,
o que nós vamos ver é que outros territórios que estavam sob administração portuguesa, também mais tarde, não nesta altura, vão também conhecer outro destino. Por exemplo, veja o caso de Macau. Em 1999, Macau é integrado no território chinês. E em 2002, Timor-Leste torna-se independente após o 25 de abril de 1974 em Portugal, ter sido ocupado pela Indonésia e depois, então, em 2002, ter conseguido adquirir, então, a sua independência. Com a descolonização, com o facto de estes territórios se terem tornado independentes, milhares de portugueses que viviam nesses mesmos territórios regressam a Portugal. Calcula-se que isso terá acontecido com cerca de 600 mil portugueses. Regressaram e ficaram conhecidos com a denominação de retornados, uma expressão que está ali entre aspas. Com eles vieram os seus bens. Esta fotografia, ao pé do padrão dos descobrimentos, mostra uma série de caixotes que se amontoaram durante algum tempo junto ao Rio Tejo, com os bens desses portugueses que regressaram, e à espera, naturalmente, de serem levantados e serem, então, readquiridos pelos seus donos. Eles vão integrar a sociedade portuguesa, uns melhor, outros pior, vão, sobretudo, habitar as grandes cidades do litoral, Lisboa, Porto e zonas dos arredores. E, como vimos há bocadinho, a Assembleia Nacional Constituinte vai fazer a primeira Constituição Portuguesa. Ela fica pronta em 1976. E nós temos aqui um esquema que nos representa essa mesma Constituição. Como eu já disse há bocadinho, esta é a nossa Constituição atual. E funciona da seguinte maneira. Segundo a Constituição de 1976, os cidadãos portugueses têm a possibilidade de, por 3 vezes, elegerem órgãos políticos, órgãos institucionais, a saber, o Presidente da República, a Assembleia da República e os órgãos autárquicos, dos quais eu já vou falar mais em pormenor. Em relação ao Presidente da República, o Presidente da República pode ser eleito de 5 em 5 anos, com a possibilidade de uma reeleição. Ora, o Presidente da República tem a seu cargo promulgar as leis e o orçamento e nomear o Governo. Agora, o Governo é nomeado pelo Presidente da República, se for de uma forma normal, de acordo com o que está previsto na Constituição, após a realização de eleições legislativas para eleger os deputados da Assembleia da República. Eleições essas que se devem realizar de 4 em 4 anos. O que acontece é que, para estas eleições, geralmente concorrem várias forças partidárias. A força partidária que consegue o maior número de votos é, então, através do seu líder, convidado pelo Presidente da República para apresentar um programa de governo. Esse programa é depois, então, votado na Assembleia da República e, se for aprovado, então, temos um governo. Temos governo. Por outro lado, então, como eu tinha dito também, temos aqui a eleição dos órgãos autárquicos. O que é que são os órgãos autárquicos? Estamos a falar aí a nível dos concelhos e das freguesias, ou seja, estamos a falar de partes administrativas do nosso país, como é o caso dos concelhos, quando falamos nas câmaras municipais, portanto, eleger o presidente da Câmara, quando falamos das assembleias municipais, portanto, uma assembleia ao nível do município, do concelho, e falamos das freguesias, porque cada concelho é constituído por várias freguesias e, portanto, cada freguesia tem também o seu presidente de junta de freguesia. A particularidade destas eleições é que quando um cidadão vai votar nas eleições autárquicas, vota 3 vezes. Portanto, tem 3 boletins. Um para eleger o Presidente da Câmara, outro para eleger os órgãos da Assembleia Municipal e outro para eleger, então, o Presidente da Junta de Freguesia. Ok? Pronto, esta é a dinâmica da Constituição Portuguesa que está atualmente em vigor. Após o 25 de Abril, nem tudo foram rosas em Portugal, a nível social e a nível económico. O Estado teve realmente a seu cargo muitas despesas e isso levou a que realmente surgisse uma situação complicada. Quando falo numa situação complicada, estou-me a referir ao facto de Portugal ter recorrido ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, do qual já falámos há umas aulas atrás,
exatamente para conseguir financiamento para aquilo que era necessário fazer. Mas também houve progressos importantes no campo social. E as imagens, que estão aqui de lado, permitem-nos então perceber quais foram algumas dessas áreas onde houve algum investimento e algum progresso. Ao nível da saúde e ao nível da educação. Estamos a falar então aqui da década de 70, do pós-25 de Abril, e estamos a falar também da década de 80. Mas o que ainda faltava era, sem dúvida, aquilo que vai mudar bastante, substancialmente, Portugal no campo económico e social, que é a adesão à Comunidade Económica Europeia, o que vai acontecer no ano de 1986. E aqui está dado o mote para a próxima aula, pois vai ser este o principal tema da nossa próxima aula. Ora, aqui em revisão temos então daquilo que falámos, que o 25 de Abril então permitiu a extinção dos mecanismos repressivos, a descolonização e o retorno dos nacionais, aqueles que regressaram a Portugal, a permanência, no entanto, de problemas económicos e a Constituição de 1976 foi elaborada nesta altura. Ora, perante isto, a extinção dos mecanismos repressivos vai permitir que existam eleições democráticas e a Constituição de 1976, entre outras coisas, vai permitir então que haja uma descentralização local, lembrem-se das eleições autárquicas, e que surjam regiões autónomas, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. E, no seu conjunto, isto mostra que estão criadas as condições para a democratização do país e para o seu desenvolvimento e, posteriormente, então, a integração na Comunidade Económica Europeia. Desafio. Ora, vamos ao desafio para a próxima aula. Primeira questão. Explica de que forma a guerra colonial terá contribuído para o fim do Estado Novo. Ora, há uma relação entre as duas coisas? Qual é a relação existente? Ora, espero que se lembrem daquilo que eu expliquei para conseguirem responder a esta questão. Segunda questão. Explica o significado da expressão primavera marcelista. Ora, sabemos que há aqui um certo sentido metafórico, porque quando falamos aqui em primavera, pois é esse o significado que lhe queremos dar. Primavera como algo positivo, depois do inverno vem a primavera, é sempre algo bastante positivo. Então, o que é que houve de positivo, ou que fosse expectável que fosse positivo, e que permite, então, este nome? E, por fim, um desafio um bocadinho mais ousado, digamos assim, porque implica um bocadinho mais trabalho, não é? Propomos aqui que vocês façam uma entrevista a um familiar ou a alguém que conheçam, alguém que seja do vosso conhecimento e que tenha vivido uma destas situações. Por um lado, seja um antigo combatente que participou na guerra colonial, ou então que tenha regressado das antigas colónias após a sua descolonização. Ora, certamente são pessoas que têm experiências interessantes e importantes para partilhar e nada melhor do que ouvir a sua experiência para conseguirem perceber melhor o que é que se passou nesta altura perante estas circunstâncias. Com exemplos concretos daquilo que aconteceu, nada melhor do que essas circunstâncias para se conseguir perceber melhor as circunstâncias destes acontecimentos. Portanto, espero que consigam realmente encontrar alguém que vos sirva de testemunho e que possa então, servir de base para esta atividade que aqui vos propomos. E pronto, hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos então para um tema que, como já vimos, eu disse há bocadinho, tem muito a ver com a Comunidade Económica Europeia. Como vocês sabem, hoje em dia se chama União Europeia. Não só tem a ver com isso, tem a ver um pouco com a posição de Portugal a nível internacional. Até lá, fiquem bem.